Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 260. Sequência do vídeo anterior, Diálogo com as Sombras, Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Vamos ler mais um pouquinho aqui para que possamos dar sequência no vídeo anterior, mas não foge o assunto não, né? Hermínio Miranda dizendo assim, olha só para você ver. Por várias vezes tive a oportunidade de testemunhar pessoalmente essa realidade. Qual realidade? Do reduto das trevas. Espíritos desarmonizados informaram-me que estávamos sendo rigorosamente observados e estudados. Ora, gente, isso não é novidade na literatura espírita, principalmente nas obras de André Luiz. Isso não é novidade. Nossos menores gestos e palavras eram como que filmados e gravados para exame e debate, mais tarde nas cúpulas administrativas do mundo das sombras, a fim de melhor nos conhecerem e poderem planejar a estratégia a ser usada contra nós. Certa vez, um espírito particularmente agressivo e desesperado dirigia-se de quando em quando à sua equipe invisível e recomendava: gravem isso. Ou então, gravaram aí o que ele disse? Você percebeu só como eles são meticulosos? Ardilosos? Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo nos recomendou há 2000 anos atrás o orai e o vigiai. Não é fácil, mas com a mesma facilidade que nós temos de pensar negativismo, nós temos também uma certa facilidade de orar e de vigiar e de policiar os pensamentos. É só raciocinar e procurar optar qual dos dois lobos, um lobo bom e um lobo mau, que trazemos dentro de nós. No final do dia, qual que nós queremos que esteja ali conosco? O lobo bom ou o lobo mau? Aquele que nós alimentarmos. Então vejamos, muitas pessoas podem ficar abismadas com o vídeo anterior que nós colocamos lá, Rock in Rio, Carnaval, músicas de sofrência, toxicomania. Ora, gente, todos esses eventos e milhões de outros são cópias insignificantes de tudo aquilo que existe nas regiões umbralinas e que, devido trazermos para essa existência os vícios negativos de existências passadas, é natural que semelhante, que atrai semelhante, é natural que passamos a ser assistido por esses que tivemos a oportunidade de em existências passadas, ter conosco como nossos comparsas.
como nossos comparsas, nossos cúmplices de existências passadas, que continuam, nós continuamos nesta existência a mesma coisa que na existência passada. Não muda nada. A única coisa que muda nesta existência é a aparência física, o nome. Mas a nossa personalidade continua a mesma, em processo de aperfeiçoamento, ou do mesmo modo que em existência passada, num estado letárgico de estagnização, estagnada, parada, todos ali, estagnado, letárgico, cometendo os mesmos delitos, como existe aqueles que continuam dando sequência nessa existência às obras filantrópicas que praticaram em existências passadas. Continuam praticando as obras filantrópicas. Aqueles que não nas obras filantrópicas continuam dando cabeçada. Ninguém encontra-se no corpo físico para sofrer. O sofrimento é uma escolha nossa, porque nós podemos muito bem resgatar os nossos débitos, quitar os nossos débitos através do amor e não através da dor. A dor é uma escolha nossa. Então, todos os eventos que você deparar aqui na Terra, vamos fazer um churrasco? Tenha certeza-se de uma coisa: 99% dos espíritos que estão por detrás daquilo ali, daquele churrasco, são espíritos das trevas. Porque onde já se viu isso? Matança de animais, bebidas, orgias, excitação do ego, vaidade. Ali tudo eclode. Ciúme, orgulho, egoísmo, arrogância, instintos esses primitivos que eclodem cada vez mais. Churrascos. Nós vamos fazer uma festa beneficente em prol de um hospital carente. Tudo bem. Mas você já esteve em alguma festa beneficente sem bebida? Você já viu alguma festa beneficente sem bebida? Sem churrasquinho? E isso nos bastidores, o que rola de drogas. Então isso não é obra beneficente. Isso é desculpa para poder usar as drogas ilícitas de uma forma mais aberta. Barzinhos,
Qual a finalidade de um barzinho? Intoxicar o espírito, o perispírito, além do que já se encontra intoxicado. Bebidas, cigarro, drogas, fofocas, brigas de vez em quando, nos barzinhos. Falando mal, gente? Não. Aquele que pensar que estamos falando mal é porque ele está vinculado a essas trevas. E por isso as trevas estão inspirando ele a achar que tudo isso não passa de uma babaquice. E se for babaquice também, eu não me preocupo, porque eu estou a serviço de outros seres. Mas nós estamos lendo aqui no livro. Por várias vezes tive a oportunidade de testemunhar pessoalmente essa realidade. Espíritos desarmonizados informaram-me que estávamos sendo rigorosamente observados e estudados. Nossos menores gestos e palavras eram como que filmados e gravados para exame e debate mais tarde nas cúpulas administrativas do mundo das sombras, a fim de melhor nos conhecer e poderem planejar a estratégia a ser usada contra nós. E a prostituição no mundo? Você acha que a prostituição no mundo ela é promovida por Anjo Ismael? Por Dr. Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo? Você acha que a prostituição no mundo é promovida por Jesus Cristo? Vamos raciocinar, gente, com todo respeito. É as trevas quem patrocina e que promove a prostituição no mundo. E cada dia que passa, a prostituição no mundo cresce de uma forma tamanha, assustadora. Prostituição de todo nível. Prostituição verbal, prostituição de caráter, prostituição sexual, através do sexo. Enfim, prostituição mental, prostituição através da visão, prostituição através da audição, prostituição verbal. Você conseguiu entender isso? Prostituição através do ouvido e da visão? Quantas pessoas que cobiçam o outro através dos olhos? Quantos milhões de pessoas desejam a outra pessoa através dos olhos? Prostituição através do celular. Aqueles que não conseguem entender que o celular é uma ferramenta para auxiliar o progresso moral, intelectual, o progresso caráter, é uma tecnologia do bem, mas em mãos de muitos, sem preparo nenhum, sem educação nenhuma, de evangelização de alma. Então, você acha que a prostituição no mundo, as drogas todas que existem no mundo, drogas, bebida e outros tipos de drogas que são injetadas, inaladas, que eu não vou usar outros nomes. Você acha que essas drogas, tudo, essa prostituição, toda corrupção que há aqui na face da terra, suborno,
Você acha que são todas promovidas por nosso Senhor Jesus Cristo? Ou você desconfia que seja promovida pelas trevas? Sim, tudo promovido pelas trevas. Mas veja bem, graças aos promíscuos que se encontram no corpo físico. Por isso, existe na erraticidade os promíscuos da erraticidade. Graças a todos que existem no corpo físico, inalando, cheirando, injetando, usando, graças aos, vamos dizer, os adulteradores, os adúlteros que existe aqui na Terra, encarnado. Graças aos adúlteros que estão aqui no corpo físico, por isso a existência dos adúlteros, dos promíscuos, na erraticidade negativa. Graças aos prostitutos que se encontram no corpo físico, que existe os prostitutos na erraticidade. Porque nós não podemos culpar os espíritos por tudo que nos acontece, uma vez que a doutrina dos espíritos nos esclarece que, de acordo com o nosso desequilíbrio, os nossos desejos, os nossos vícios que trouxemos de outras existências, de acordo com o desequilíbrio do campo vibracional, o desequilíbrio das portas psíquicas nossas, a abertura das nossas portas psíquicas, que esses nossos irmãos, sondando os nossos desejos, nos inspiram a usar isso, a agir dessa forma, pensar daquela forma, cobiçar prostituir. Você entendeu como é que é, né? Então, graças a quem se encontra no corpo físico, para que os nossos irmãos na erraticidade das trevas possam agir aqui na Terra. Disse no outro vídeo anterior, nós somos os únicos responsáveis pela existência das regiões umbralina, nós somos os únicos responsáveis pelas cidades nas trevas. Nós aqui no corpo físico somos responsáveis. O dia que nós nos evangelizarmos, o dia que nós optarmos pelos desígnios de Deus, essas regiões deixam também de existir, porque todos se evangelizam. A doutrina dos Espíritos nos esclarece que a responsabilidade da desobsessão, a responsabilidade da transformação, da melhora do nosso obsessor é responsabilidade do obsidiado e não do obsessor. O obsessor, ele não tem que se preocupar em momento algum com a sua melhora. Quem tem que se preocupar com a melhora do obsessor é o obsidiado. Assim nos diz a doutrina. E é lógico, porque ele foi prejudicado pelo obsidiado que encontra-se no corpo físico. Ele na erraticidade encontra-se cego. E quem encontra-se de uma certa forma lúcido a respeito da responsabilidade da auto-evangelização e da auto-transformação moral é o obsidiado no corpo físico,
desde que esse obsidiado tenha, entre aspas, a sorte de encontrar um grupo espírita sério que lhe mostre o fio da linhada, a ponta da linhada. Porque se ele não tiver, entre aspas, a sorte de encontrar um grupo sério, mais uma existência física perdida. Porque cego que conduz cego, a tendência é que todos venham a cair no mesmo precipício, assim nos diz o Evangelho. Agora é preciso entender que todos os eventos nobres, todos os eventos filantrópicos que existem aqui na Terra, todos os eventos de natureza nobre, pode ter certeza-se de uma coisa: são assistidos e há por detrás de todos aqueles encarnados espíritos nobres, investindo neles. Porque não pense que aqui nós tratamos só do lado negativo. Não. Nós fazemos a comparação, nós comparamos os dois extremos. Quantos milhões de pessoas nesse exato momento preocupados com os teus semelhantes? Nos hospitais, nas penitenciárias, mães, pais, filhos, sofrendo, preocupados com os seus entes queridos, com aqueles que estão nos hospitais, Hospital do Câncer. Quantas pessoas estudando fórmulas para curar outras pessoas nos laboratórios, cientistas trabalhando, dessecando aqui, dessecando ali, tumores para descobrir fórmulas, forma de eliminar a dor da humanidade. Conforme Chico Xavier mesmo disse, se Deus quisesse a dor da humanidade, ele não teria permitido que a anestesia fosse criada aqui na Terra, pois não é Deus que quer. E mesmo assim, há a interferência de Deus, sim, porque ele é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas, é o nosso Criador. Então nós sabemos que todos os eventos, quantos milhões de pessoas nesse momento preocupadas em evangelizar a alma de outras pessoas e também a auto-evangelização, porque é de extrema importância, antes de se preocupar em evangelizar o outro, evangelizar a si próprios primeiro. Antes de procurar conhecer o outro, é preciso se preocupar em conhecer a si próprio primeiro. Mas vejamos quantos milhões de ações benéficas, de obras de caridade, de instituições no mundo, instituições católicas, evangélicas, do budismo, do islamismo, da Umbanda. Quantos milhões de casas espíritas e de espíritas que, mesmo em meio às dificuldades, estão batalhando, estão lutando. Exerce alguma influência os espíritos em nossas vidas? Não só exerce como são eles que vos dirigem. Então você pretende ser dirigido por quais espíritos? Os do bem ou os equivocados?
Porque você sabe que o mal é o amor que transgrediu as leis. O mal é o amor que se auto-intoxicou de inveja, de orgulho, de egoísmo. Um dia esse tóxico sai e a pessoa volta daquele estado letárgico e Deus, na sua misericórdia, o abraça, como no Evangelho a leitura do filho pródigo. Pois é de se esperar que todos nós, na atual existência, nos encontramos na condição do filho pródigo. Todos nós somos filhos pródigos. Seres nós que nos iludimos por coisas insignificantes, nos intoxicamos por coisas insignificantes, nos perdemos por coisas insignificantes, partimos, abjuramos o Cristo, o Criador, negamos Deus, negamos Jesus, negamos nossos princípios, porque toda vez que nós abraçamos os tóxicos, a sexolatria, o suborno, toda vez que nós nos entregamos à porta larga, nós nos traímos, nós abjuramos nós mesmos, nós negamos os nossos princípios, nós perdemos a nossa própria dignidade. Toda vez que agimos contrários desígnios de Deus, nós traímos a nossa própria dignidade. Por isso, o Evangelho de Jesus, na condição de cristianismo redivivo, codificado por Hippolyte Léon Denisard Rivail, a 18 de abril de 1857, chega-se em França o Livro dos Espíritos, justamente para nos ensinar que devemos perder tudo, menos a dignidade. Pois quem perde a dignidade não tem respeito próprio. E se não tem respeito próprio, é óbvio porque ignora a Deus, a Jesus, não tem respeito próprio. Por isso, não sabe nem o que é dignidade. Nós vamos dar sequência nesse mesmo assunto nos próximos vídeos.